Você já pensou ou já atendeu um paciente que quer perder aquela barriguinha? Isso é muito comum, né, no consultório. Então hoje eu vou te explicar isso de uma vez por todas. Meu nome é Aline Davi, eu sou nutricionista e nesse canal eu ensino nutrição baseada em evidência científica para que você nunca mais seja enganado pelos mitos da nutrição. Então olha só, é comum que a gente receba paciente, ou até a gente mesmo, né, queira uma redução de gordura abdominal, aquela barriguinha que incomoda, né? E muitas vezes o paciente fala assim, puxa vida, eu tava lá na dieta, com o shape totalmente rasgado, aí foi sair 2 dias na dieta, pronto, a barriguinha já apareceu. Tem muita gente que realmente reclama disso. Claro que é importante saber que não existe nenhuma estratégia nutricional voltada para perder apenas aquela barriguinha, sabe? Aquela gordurinha localizada. Eu adoraria que isso existisse, mas não existe alimento ou estratégia milagrosa que vai fazer você perder apenas a barriguinha. A questão é, nós temos uma redução de gordura corporal que é de modo geral. Ou seja, você vai reduzir gordura ou aumentar a gordura de acordo com a sua alimentação, de acordo com o exercício também, obviamente, mas de modo geral, não tem como a gente reduzir de modo localizado. Mas lembrando que se você visa a redução de gordura abdominal, que é um ponto muito importante, você pensa então no emagrecimento, uma redução total de gordura corporal. E vale a pena você observar, especialmente você, nutricionista, o quanto que tem muito paciente que apresenta uma quantidade maior de gordura abdominal, especialmente a gordura visceral. A gordura visceral está presente, então, mais próxima às vísceras, ou seja, mais perto do intestino, mais perto de alguns órgãos vitais, como o pâncreas, e até mesmo, pensando numa questão correlacionada com esteatose hepática. É muito comum esse paciente que tem mais gordura visceral ter uma chance maior de ter um acúmulo de gordura hepático, ou seja, é algo preocupante. Lembrando que a longo prazo, se essa gordura hepática não for tratada e ela for progressiva, esse paciente pode vir a ter uma falha hepática, inclusive até mesmo ter um quadro de cirrose, o que é muito preocupante. Inclusive cirrose advinda de um consumo exagerado de alimento, e não estou falando de álcool, estou falando de alimento, de fato, em demasia, em exagero. Ou seja, é algo preocupante. Sabe aquele seu paciente que tem bracinho emagrecido, perninha magrinha, mas tem aquela barriguinha saliente? Ou seja, esse é um grande candidato a ter alterações metabólicas cardiovasculares. Não só como nós falamos em relação a alterações hepáticas, mas também uma chance maior de alteração em glicemia, episódios cardiovasculares, infarto. E aí, obviamente, é algo muito desadequado, muito ruim para esse paciente. Ou seja, vejam quanto que é preocupante esse excesso de gordura abdominal, de gordura visceral especialmente. Ou seja, por conta disso, é fundamental pensar na quantidade de alimentos que esse paciente irá consumir, pensando, é claro, numa questão de redução, né, de déficit calórico, mas algumas trocas são importantes. Vejam só que sempre que possível, troquem carboidratos mais refinados por carboidratos que são mais integrais, carboidratos raízes, né? Então essa é uma troca importante. É muito comum que esse paciente exagere muito em bolachinha, em biscoitinho, em docinho. Quanto mais você trocar por alimentos integrais, alimentos naturais, in natura, mais interessante ainda. Infelizmente, o nosso paciente muitas vezes tem a falsa ilusão que aquela bolachinha fit, ela é interessante. Muitas vezes é melhor você trocar aquela bolachinha fit ou aquela barrinha de cereal por, de repente, um iogurte, de repente, um ovo mexido, de acordo com o que o seu paciente tolera. Ou seja, a proteína também é um ponto fundamental para esse paciente. Claro que nós podemos pensar em carboidratos, sim, os integrais especialmente, mas sempre que possível pensar também em ajuste de proteína. Afinal, a proteína é fundamental para a saciedade, porque vai auxiliar também, em outro aspecto, para aumento de massa muscular, sempre que junto com o treino ajustado para esse paciente, ou seja, a proteína é fundamental e deve ser inserida. E vale lembrar que muito paciente que exagera muito no carboidrato peca, reduz o consumo de proteína, então faça esse ajuste. Um outro ponto fundamental também é o consumo de frutas. Ou seja, dá para a gente colocar mais frutas na alimentação desse paciente. Afinal, tem bastante composto bioativo, antioxidante e também fibras na sua composição. Outro ponto fundamental é reduzir, limitar o consumo de gordura saturada, que estão presentes, por exemplo, em manteiga, além disso, manteiga ghee também, tá? Óleo de coco,
banha de porco, tentem evitar esses alimentos de modo mais exagerado. Eu sei que de repente você pode gostar de uma manteiguinha, eu também gosto, tá? Mas a questão é tentar evitar em demasia, em exagero. E você pode pensar em trocar por gorduras mais adequadas, então o azeite seria uma boa opção para você se você puder pagar por isso. Eu sei que o azeite é caro. Mas a questão é, sempre que possível, trocar essas gorduras. E outro ponto importante é colocar gorduras boas também em oleaginosas, então castanhas, avelãs, o que é interessante. Então, se o seu paciente pode pagar por isso, é uma boa possibilidade. Ou seja, pensar na qualidade. Quanto mais alimento raiz, mais interessante para esse seu paciente. E nesse sentido, a gente consegue ter um ajuste da composição corporal e aí, consequentemente, a barriguinha também já vai ser mais controlada. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no gostei e encaminha para mais gente, para que mais pessoas possam ser beneficiadas com a nutrição de qualidade. Te espero no próximo vídeo.